Fala, meus amigos! A situação demanda uma tomada de decisão urgente. Botafogo, que está na lista de transfer ban da FIFA, não pode registrar nenhum atleta e, se quiser reforçar o seu elenco, se faz necessário, precisa, obviamente, chegar a uma tomada de decisão certeira. E para isso, meus caros, só tem dois caminhos. Buscar um financiador, um parceiro, ou, meus caros, infelizmente, se desfazer dos seus principais ativos. Bora falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, mas antes, peço aquela colaboração, aquela moral, vocês todos que acompanham o nosso cantinho aqui, que deixem o like, o joinha para o YouTube reconhecer cada vez mais e mais o conteúdo e direcionar a outros amigos botafoguenses. E, obviamente, se você ainda não é inscrito aqui no CB, inscreva-se, dê essa moral também, torne-se membro do Cantinho Botafoguense e bora para cima, tá bom, meus caros? Porque nós vamos direto ao ponto. O Botafogo hoje, meus amigos, ele vive um problema objetivo de gestão, né? O transfer ban foi uma consequência de uma completa irresponsabilidade administrativa do Textor ao longo de 24 ainda, e obviamente o efeito veio em forma de bomba atômica em 25. Isso não é um debate de opinião, isso é um fato operacional que trava no momento o clube, né, cara? Que vai resolver? Eu tenho convicção disso, até porque precisa resolver. Caso contrário, a operação simplesmente para. E eu tenho certeza que o Textor, no fundo, também não quer isso. A grande questão é que, se essa pendência continuar existindo, o Botafogo até pode negociar jogadores, contratar, só que ele é impedido de fazer registro de jogadores. Por exemplo, temos aí o Riquelme e o Vidalba, que estão em vias finais de contratação e que não podem ser registrados para começarem a temporada já no próximo dia 5. Sem registro, não há reforço. Isso é um fato, cara. E sem reforço, o planejamento da temporada fica completamente comprometido, se é que existe hoje um planejamento. Por isso, meus amigos, eu não sei se vocês concordam, a solução ela deve ser rápida, porque uma governança boa exige uma tomada de decisão boa, rápida e muito responsável, porque quanto mais se empurra com a barriga, maior o risco esportivo e, principalmente, no caso do Botafogo, financeiro do clube, da situação do momento do clube, né? Hoje o caminho para o Textor, ele é bem claro, ele é pragmático. A primeira opção, obviamente, fechar um parceiro. Como? Compete a ele, porque, afinal de contas, estamos falando de mais de 120 milhões. E a segunda opção, que é aquela que nós, torcedores, realmente não queremos, talvez seja uma venda, negociar os ativos, principais ativos do Botafogo. E nesse momento, obviamente, me refiro aos jogadores, né? Alguns jogadores, hoje no mercado, falando de negócios, eles têm uma alta liquidez, né? É o caso, e a gente não gosta de sempre lembrar isso, mas é o caso do Argentino Montoro, uma joia, um futuro projeto de craque mesmo a nível mundial. Tanto é verdade que chegou aí com seus 18 aninhos, entrou em plena Copa do Mundo e mostrou uma personalidade ímpar, personalidade que poucos mostram com a idade dele. É um cara com visão de jogo, qualidade, técnica, drible, inteligência, enfim, de fato, hoje no futebol brasileiro faz diferença. Não por menos, cientes da situação do Botafogo no momento, vários e vários torcedores de equipes rivais brasileiras têm brincado nas redes sociais, mandando mensagens para os seus respectivos clubes, né? Olha lá, o Botafogo hoje precisa de bufunfa o quanto antes. E o pessoal brincando, o Montoro tá dando mole. Se chegar com 5 laranjas e 3 abacaxis, abre-se negociação. Obviamente, estou falando de sentido figurado, um exagero, mas se antes a gente nem cogitava pensar em vender o Montoro, pelo menos até julho, quando começa a nova temporada europeia, hoje a minha sensação como torcedor é que é impossível afirmar isso. Porque caso o Textor demore a solucionar essa questão do transfer ban, ainda do Almada, como que ele vai arrumar dinheiro hoje? Esse de montante? Talvez só o Montoro. No fim das contas, meus amigos, não é sobre o gostar ou não de uma eventual decisão como essa. É sobre uma gestão responsável. Seria um acerto responsável advindo de uma irresponsabilidade. É até meio maluco falar um pouco sobre isso, né?
Resolver o problema da transfer ban é um pré-requisito para poder competir dentro e fora de campo, cara. E se isso não acontecer agora, ou quanto antes possível, o prejuízo vem depois, cada vez mais e mais no efeito bola de neve. E, meu irmão, futebol em que o clube é tratado como empresa, quem decide tarde, geralmente e na maioria das vezes, paga mais caro. Não sei, cara. Realmente não faço a menor ideia do que o Textor fará. E eu torço, realmente, para que a gente consiga segurar mais um tempo o Montoro, o Barreira, mas me preocupa amanhecer hoje, por exemplo, com a notícia que não é oficial, é apenas uma especulação, mas eu parto sempre do princípio de que onde há fumaça, meus caros, faísca que seja, há fogo, há fogo. Então hoje já tivemos a notícia aí de que o Fenerbahçe da Turquia já começa a monitorar o Montoro. A gente sabe que o futebol turco não é de primeira prateleira, mas é um mercado tal qual o futebol português, que é uma boa porta de entrada, onde os jogadores se ambientam ao futebol europeu e aí podem galgar passos maiores. Me preocupa. Problema financeiro para eles não é, cara. E ainda mais hoje que o Botafogo está em baixa e está numa negociação certamente mais fragilizado. Vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. Será que o Botafogo vai segurar o Montoro? Por mais 6 meses que seja? Tomara, cara. Caso contrário, o Textor vai cair em uma desgraça total com a torcida. Tomara que o Montoro continue. Pelo menos mais 6 meses. Aguardar as cenas do próximo capítulo. E aí, enquanto a gente pensa, vocês comentam aqui no chat, nos comentários, cara. Bora pra dica musical de hoje? Se liga aí na dica do cantinho. Não vem da Turquia, mas vem ali por perto também, diretamente de Toulouse, na França, a linda Toulouse, cara. I Was a Teenage Alien, para quem gosta de pop punk francês cantado em inglês, excelente pedida. I Was a Teenage Alien está aqui, ó, no descritivo desse vídeo, após você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Esse descasso mesmo, chamado Laser On. Repito, para fãs de pop punk melódico, bandaça da França, cara, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Laser On, ou seja, o laser tá mirado, cara, tá mirado, só que não vem de Toulouse, vem lá da Turquia, na verdade, cara. Bom, enquanto não sabemos mais nada a respeito dessa provável futura novela do Botafogo, curta esse descasso e, claro, meu irmão, a gente se vê no eventual próximo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense. Valeu? Saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.